A gente volta a falar do assunto envolvendo Javier Milei, presidente da Argentina, fazendo críticas ao presidente brasileiro, Lula, e ao ministro Alexandre de Moraes durante um discurso ontem na Convenção Nacional do PL. Ocorreu uma movimentação diplomática que significa algo sensível, que é quando você chama para consultas um embaixador. O Brasil chamou para consultas um embaixador da Argentina. Vamos com a Luciana Tadeu, para que nós possamos compreender quais são esses movimentos, o que tem havido. Luciana, uma insatisfação já fica exposta quando a gente vê a solicitação de um embaixador, né? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Elisa, olha, inclusive fontes diplomáticas me dizem que essa é a maior crise entre os países em décadas. Realmente estão vendo essa situação com preocupação. O embaixador brasileiro aqui na Argentina, Júlio Bitelli, deve chegar em Brasília ou hoje ou amanhã. A previsão é que chegue e já fale com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E esse gesto de convocar o embaixador, né, de chamar para consultas, é uma forte demonstração de protesto por parte de um país, é um indício de uma gravidade realmente nas relações diplomáticas. E o Itamaraty, o que está avaliando é que essa fala do presidente Javier Milei em São Paulo, na Convenção Nacional do Partido Liberal, que essa fala foi ofensiva, não somente para o presidente Lula, para o ministro Alexandre de Moraes, mas a todo o povo brasileiro, que foi um desrespeito, que foi uma afronta. Essa é a avaliação e então chamou o embaixador e olha, fontes também não descartam chamar o próprio embaixador da Argentina no Brasil para que dê explicações sobre essa situação. Já houve outra ocasião, em 2024, em que o embaixador brasileiro aqui, que ainda era Júlio Bitelli, que já era Júlio Bitelli, que também foi chamado para Brasília, depois da participação de Javier Milei em outra visita ao Brasil, em que também não se reuniu com o presidente Lula ou com autoridades do governo federal e participou da Convenção de Ação Política Conservadora em Balneário Camboriú. Naquela ocasião, o embaixador aqui na Argentina também foi chamado para conversar sobre as relações entre Brasil e Argentina, porém, naquela situação, a avaliação é que as palavras de Milei tinham sido contidas, não foram tão hostis como o que a gente viu neste sábado, nessa convenção do PL, em que Javier Milei não somente chamou o presidente Lula de presidiário, mas chamou o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca, disse que somente Flávio Bolsonaro poderia parar Lula, fez um discurso com um tom bastante hostil, de bastante confronto com o presidente Lula, contra a esquerda, acusou Lula ao lado de Fidel Castro, o ex-presidente cubano, de terem criado o Fórum de São Paulo para disseminar o comunismo pela região. Também disse que Lula vai deixar uma crise de dívida no Brasil e que deve pagar por isso com a derrota nas urnas em outubro. Então foi um discurso visto como ofensivo por parte de fontes diplomáticas e resultou então nessa convocação para consultas do embaixador brasileiro aqui, que então vai a Brasília, está praticamente arrumando as malas para ir para Brasília, deve chegar hoje ou amanhã, ainda não há uma previsão exata por parte do Itamaraty da chegada dele, mas a previsão é que assim que chegar, converse com o ministro Mauro Vieira. E também estive perguntando, né, nessa chamada para consultas, se tem alguma previsão de quanto tempo o embaixador vai ficar distante da Argentina, vai ficar por lá, e ainda não tem essa previsão. Vai depender realmente dessas conversas e provavelmente da resposta do governo argentino em relação a essa medida de protesto pelo Brasil, Elisa.